Bem, pessoal, boa tarde a todos. Tá, ok? Essa aula de hoje é a aula referente à da semana passada, que a gente teve problemas técnicos, tá? Por conta do computador lá da sala, eu estou gravando aqui na minha residência, tá bom? O que que nós vamos aprender na tarde de hoje, tá? Nós falaremos sobre as investigações científicas que são feitas, tá bom? Dentro da farmácia clínica, tá? Então, o que que nós temos que aprender sobre isso? Ok? É que as investigações científicas dentro da área da farmácia clínica, elas começaram a ocorrer principalmente devido às altas taxas e também aos altos índices de morbimortalidade que são causadas pelo uso irracional e exagerado dos medicamentos. E isso se tornou uma constante, isso também foi verificado e visto nos Estados Unidos. Fato esse que a questão da morbimortalidade relacionada ao consumo exagerado dos medicamentos se tornou um grave problema em saúde pública nos Estados Unidos. Tá? Além disso, a gravidade chegou a tão extremo que dentro de um universo de 100% de internações hospitalares, 10% era referente, tá, a causas direcionadas ao uso, tá, incorreto de medicamentos. E a partir daí começou-se a estudar, tá, de uma forma mais sistematizada, uma forma e uma maneira de ter um controle sanitário pelo uso, tá, correto, principalmente pelo uso correto e pelo uso racional do medicamento. Por isso que nos Estados Unidos foi o pontapé inicial para essas investigações científicas que ganharam amplo campo em outras partes do mundo, tornando-se assim um cenário bem globalizado, aonde essa atenção sanitária ela se voltou e se especificou ainda mais dentro, tá, da atenção farmacêutica. Por isso que hoje a atenção farmacêutica, se a gente vê em alguns países do mundo, ela considera que é uma profissão responsável principalmente pela farmacoterapia, aonde o farmacêutico e essa relação farmacêutico e farmacoterapia, ela tende a principalmente alcançar, tá, e visar resultados objetivos terapêuticos, tá, melhorando a qualidade de vida do paciente, ou no caso da população também, ok? E com isso, essa melhoria na qualidade da relação entre o paciente passando por uma melhor avaliação, uma melhor definição da farmacoterapia, faz com que esse paciente ele evolua satisfatoriamente. Tá? E dentro das investigações científicas, para essa nova visão, para essa nova vertente, que é a atenção farmacêutica, nós colocamos hoje, e dentro da literatura a gente verifica o quê? Dentro da literatura nós verificamos que as investigações científicas, elas se baseiam em três grandes pilares, como a parte, a visão humanística, a parte prática, ou seja, o que é focado no paciente mesmo, tá? E a necessidade, ou seja, o entendimento integral das necessidades do paciente. Ou seja, quando nós falamos nessa parte do atendimento integral, nós estamos falando, tá, dos serviços que giram ao redor do paciente, como a parte de nutrição, suporte, suporte terapêutico, compra de medicamentos, dispensar sistemas de dispensação de medicamentos, ou seja, tudo que estiver ligado a essa farmacoterapia e mais diretamente à atenção farmacêutica, tá? Eles fazem parte de um desses pilares que estão ligados às necessidades do paciente. Por isso que dentro dos tipos de investigação, começou-se a trabalhar com diversos tipos de autores, aonde esses autores começaram a enfocar modelos de investigação, modelos de atuação, aonde o farmacêutico ele poderia investigar os dados correspondentes a essa parte da farmácia clínica, voltada para a atenção farmacêutica, melhorando ainda mais esses modelos. Sendo que um dos principais trabalhos é o de Help e seus colaboradores, aonde ele consegue investigar de forma integral, tá, os seus usuários. Tá? Aqui, tá, ele investiga a necessidade desse usuário frente a uma patologia, frente a uma doença já instalada, como, por exemplo, no trabalho dele, que ele coloca a asma. Tá? Por isso que o trabalho dele ele ganhou notoriedade, porque a partir daí
tá? Ele começou a verificar essa relação paciente-doença, tá? E no meio tinha a atenção farmacêutica, a farmácia clínica, voltada para a terapia medicamentosa, onde ele tentava verificar, tá? A melhoria do quadro clínico desse paciente de acordo com o quê? De acordo com as melhoras e de acordo com as definições e as prescrições que eram feitas das medicações que eram utilizadas para esse tipo de paciente. E com isso houve uma boa aceitação pelo grupo da farmácia e pelo grupo médico, que eles viram que essa integração visando tá, não somente a atuação do médico em dar o diagnóstico clínico, como também a ação integral da parte da farmácia, melhorando a qualidade do medicamento, da forma como o medicamento ia ser aplicado, da forma como ia ser dispensado, eles conseguiram atingir bons resultados. Só que não ficou somente aqui nesse tipo de estudo. Houve também um outro estudo, tá, que foi feito por Stan e seus colaboradores, aonde aqui ele não visava somente, tá, a questão do uso integral, mas ele já visava aqui, objetivava aqui, usar um tipo de processo racional e de forma sistemática de tomada de decisões. Ou seja, ele aqui visava a construção de um modelo racional, tá, principalmente na hora de tomadas de decisões de condutas terapêuticas, de condutas farmacológicas, frente a determinados quadros clínicos que um paciente poderia vir a apresentar durante a sua admissão até o seu fim. E aqui, tá, ele visava também, nesse modelo de estudo, de investigação, tá, uma relação mais fidedigna, mais sustentável em cima da farmacoterapia, aonde ele tentava verificar aqui os efeitos e principalmente a conduta racional que ia ser adotada para um determinado medicamento, tá? E a partir desses estudos que Stan e seus colaboradores começaram a desenvolver em grupos populacionais, em grupos de investigação, tá? Em grupos de pacientes, ele começou também a documentar esses achados. Por quê? Porque para ele, tá, ele conseguia, a partir desses estudos, desenvolver outros projetos, outras projeções que hoje nós temos dentro da farmácia comunitária, onde a gente consegue praticar esse tipo de investigação, esse tipo racional e sistemático de tomada de decisão dentro do que é a farmácia comunitária, fazendo com que haja um processo mais racional de medicamentos durante a aplicação à clínica, como também naquela época, tá, ou seja, de 93 a 99, se verificou que ela atendeu uma grande quantidade de pacientes, quase mais de 14 mil pacientes conseguiram ser atendidos e serem favoráveis, e foram favorecidos esse tipo de modelo. Esse nós temos o SPAL, que a gente já viu, a gente já estudou, tá, nas aulas passadas, que nada mais é que uma estrutura de processo, de estruturação e de resultado, aonde aqui esse modelo de estudo de investigação, ele avalia principalmente a qualidade do serviço de saúde, desde o momento em que o paciente é admitido, desde o momento que ele é selecionado, desde o momento em que é implantada a terapia e os cuidados que vão ser feitos nesse paciente ao torno à medida em que esse paciente vai evoluindo e vai dando resultados positivos no decorrer do tratamento medicamentoso. E hoje nós temos também um outro modelo, que é o modelo ECO, que foi desenvolvido por Cosma e Schultz, tá? Em 93, onde aqui ele não avalia, tá, a questão, tá, da qualidade do serviço, mas ele avalia a qualidade dos tipos de intervenções farmacêuticas que vêm sendo adotados, que vêm sendo implantados nos serviços de farmácia clínica, principalmente hospitalares, aonde aqui ele aborda principalmente os resultados que podem vir dessa intervenção, aonde ele avalia a parte clínica, a parte humanística e a parte econômica. E aqui, se a gente for ver, esses três resultados, tanto econômicos, clínicos e humanísticos, tá? Eles conseguem produzir
conseguem produzir aqui resultados positivos. Por quê? Porque a gente consegue ver uma redução, tá? Principalmente no custo, tá? Do uso de medicamentos. E no Brasil, tá, pessoal? Essa parte da atenção farmacêutica ela é muito recente no Brasil. Por quê? Porque ela foi impulsionada, tá, por conta da própria farmácia clínica, tá, que ela começou a ganhar grande notoriedade nos grandes centros, tá? E foram dentro da academia que essa farmácia clínica ela ganhou grande dimensão e espaço, chegando ao que ela é hoje, tá? Passando da barreira, passando dos muros da academia e chegando nos serviços, tá, de farmácia. E os dois principais serviços que começaram, ou seja, as duas principais academias, foram a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Federal de Minas Gerais, que elas deram os primeiros passos e ajudaram na implantação dessa farmácia clínica, que hoje a gente tem visto os grandes modelos serem adotados a partir dela, tá, em todas as escolas brasileiras, escolas farmacêuticas brasileiras. Tá? Além disso, tá bom? A própria Federal do Rio Grande do Sul, tá? Ela começa também a desenvolver, paralelo a isso, estudos direcionados à utilização correta e racional de medicamentos dentro das unidades farmacêuticas, a nível privado e público também. E hoje, a Universidade Federal do Ceará, tá, em sede em Fortaleza, ela consegue desenvolver esse tipo de farmácia clínica voltado também um pouco para a farmacoepidemiologia e para a farmacovigilância, onde ela consegue elencar dados a respeito do tipo de doença, tipo paciente, a natureza dos fármacos, a forma de aplicação, o tipo de evolução, como também notificações de reações adversas e de efeitos tóxicos, que até então a gente não tinha muito no Brasil isso. E hoje a gente já tem um pouco de resultado, tá? Em algumas literaturas. Tudo, o maior problema hoje que nós enfrentamos dentro, tá, desse avanço nas investigações científicas é o quê? É que as pesquisas dentro dessa área ainda são muito raras, e com isso são poucos os trabalhos que são publicados, tanto a nível nacional e internacional. Por quê? Porque existe a falta, tá, de uma avaliação mais persistente, de uma avaliação mais é, coerente por parte de algumas revistas, tá? Como também alguns parâmetros que ainda precisam ser melhor trabalhados e avaliados para a gente levar em consideração os dados, os resultados fornecidos por esses trabalhos. Como, por exemplo, a gente não tem um trabalho hoje que enfoque dentro dessa área da farmácia clínica, em que envolve os três campos, que é a humanística, a prática e econômica. A gente não tem. A gente ainda tem um pouco separado, disperso, tá? Como também na área de farmacoepidemiologia e farmacovigilância, agora que estão surgindo os primeiros trabalhos. E com isso, além disso também, a gente tem a falta de profissionais, tá? Dentro da área de farmácia clínica que façam esse tipo de qualificação, esse tipo de trabalho, um trabalho mais qualificado, melhor trabalhado, melhor desenvolvido, tá? Até a mesma questão dos próprios comitês, tá, editoriais de algumas revistas que avaliam o trabalho não como farmácia clínica, como também de uma outra vertente, e fazem com que o trabalho não seja visto dentro do seu campo de atuação, tá bom? Além disso, são poucas as revistas editoriais brasileiros que a gente vê que sejam focados para a farmácia clínica, são bem poucos, como também alguns tipos de metodologias adotadas, como também dificuldade em escrever esses tipos de artigos, principalmente quando a gente quer publicar esse artigo em revista indexada internacional de alto impacto. Tá? E uma questão muito que a gente passa atualmente é as agências de fomento que não dão subsídio e não temos ainda editais, principalmente do CNPq, que mostrem a necessidade e que ajudem na construção, tá, de projetos ligados a essa parte de farmácia clínica também. É isso que eu tinha que conversar com vocês nessa tarde de hoje, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui pelo grupo, tá, pessoal?
Estou parando a gravação.